A santa paz de Deus a todos. Vamos continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus? Eu estou disposto a passar para vocês tudo aquilo que Deus me deu a graça de aprender até este momento. Vamos falar o que a Bíblia diz para nós. Uma pergunta aqui: para onde vão os mortos? Tudo bem? Então vamos dar início a mais esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os mortos ou vão junto de Deus ou vão para junto de Deus ou para o tormento, não é? Tem essas duas opções. Vamos guardar bem essas duas palavras. Para junto de Deus ou para o tormento. A morte não é o fim. Ficamos separados dos nossos corpos mortais, mas continuamos a existir como indivíduos. Onde vamos depois da morte? Segundo a Bíblia. Quando morremos, os nossos corpos físicos deterioram e o espírito volta para Deus. Podemos ver em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7. Mas a alma, a parte de nós que tem a personalidade, os sentimentos e a vontade, continua a existir, à espera da ressurreição e do juízo final. Na ressurreição dos mortos, todos voltarão aos seus corpos para serem julgados. Em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 a 31, Jesus conta uma história que explica o que acontece com os salvos e com os que rejeitam a Deus. Uns vivem em paz eterna e outros em um tormento eterno. Os salvos aguardam a ressurreição em paz com Jesus. Ressuscitarão e receberão um corpo glorioso e imortal. Serão julgados para receber a devida recompensa e morarão por toda a eternidade com Deus. Agora, os que rejeitarem a Deus aguardam a ressurreição em tormento. Ressuscitarão, mas a Bíblia não diz como serão os seus corpos. Nós vemos em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, para nós termos, mais conhecimento a esse respeito. Serão julgados para a condenação de seus pecados. Serão lançados no lago de fogo para a eternidade. Assim diz a Bíblia. Agora, uma pergunta. Existe purgatório? Lembra que
que nós falamos nesse estudo lá no início, as pessoas quando morrem ou vão para junto de Deus ou vão para o tormento. Não tem intermediário, não tem um lugar, um terceiro lugar. É só esses dois. A Bíblia nos fala de céu e inferno. Ela não fala de mais nada intermediário. Conforme estava dizendo, existe purgatório? De acordo com a Bíblia, não. A Bíblia não fala sobre purgatório. O purgatório é suposto ser um lugar intermediário, onde algumas pessoas ficam até pagar pelos pecados e depois vão para o céu. Esse conceito não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que nós decidimos nosso destino enquanto estamos vivos. Depois da morte, não podemos fazer mais nada. É impossível pagar o preço total pelos nossos pecados. Foi por isso que Jesus veio à Terra, sendo Deus e sem pecado. O preço que ele pagou na cruz foi perfeito. Seu sacrifício pode pagar todos os pecados. Vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Basta aceitar seu pagamento por você. Não há mais nada que podemos ou precisamos fazer para ser salvos. Não tem mais nada. Na verdade, existe purgatório na Bíblia? Não, não existe purgatório na Bíblia. A Bíblia fala só sobre o céu e o inferno, mas ela nunca fala sobre um lugar intermediário. Não há razão para acreditar no purgatório. Segundo as tradições católicas, o purgatório é o lugar de pagamento pelos pecados não confessados. Apenas as pessoas salvas vão para o purgatório, onde sofrem castigo pelos pecados que cometeram depois de se converterem. Depois de serem castigados, podem entrar para o céu. A tradição católica ensina que podemos ajudar as almas a sair do purgatório mais cedo, ajudando-as a pagar o preço dos pecados. Isso pode ser feito rezando pelas almas, encomendando missas ou oferecendo dinheiro à igreja. O purgatório e a Bíblia. A noção do purgatório surgiu porque a Bíblia diz que nada impuro pode entrar no céu. Nós vemos em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27. Mas a Bíblia também diz que Jesus morreu para nos purificar de todos os nossos pecados. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, passados e futuros. Quem aceitou Jesus como seu Salvador não tem mais condenação. Vemos em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, também Tito capítulo 2, versículo 14. Isso não significa que podemos continuar pecando sem consequências. Lógico. Arrependimento não é apenas ficar triste com o pecado. Implica uma decisão de mudar. Quem está realmente arrependido não quer pecar mais, porque quer agradar a Deus. Quem é salvo ainda peca, mas quem confessa seu pecado a Deus recebe perdão. Conforme João, capítulo 1, versículo 8 e 9.
Mesmo assim, nossos atos têm consequências ainda nesta vida. Alguns pecados têm consequência, como perda de confiança das pessoas ou pena de prisão, e ainda temos de passar pela morte. A Bíblia diz que as obras dos salvos serão provadas pelo fogo. As boas obras sobrevivem ao fogo e serão recompensadas. As más obras serão destruídas, mas as pessoas ainda serão salvas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A Bíblia também diz que o servo que desobedece será castigado. Nós vemos em Lucas capítulo 12, versículo 44 e 48. Mas em nenhuma passagem diz que o castigo será depois da morte. Em Jesus, quando morremos, o que resta de nossa natureza pecaminosa morre com o nosso corpo. Na ressurreição, recebemos corpos puros e estaremos completamente livres do pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. A Bíblia não diz que temos de passar pelo purgatório primeiro. O purgatório não é necessário. Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Amém? Vou fazer um pequeno intervalo e em breve voltarei para nós continuarmos esse assunto tão importante. Tá bom, irmãos? Até já!